Livro segundo. 1. Inicie amanhã dizendo para si mesmo: hoje devo cruzar meu caminho com os intrometidos, os ingratos, os arrogantes, os traiçoeiros, os invejosos e os mal-humorados. Tudo isso lhes afeta pelo fato de serem ignorantes do bem e do mal. Eu, porém, que contemplei a natureza do bem, e vi a beleza, e que igualmente observei o mal, e percebi o seu horror, e que ainda refleti sobre a natureza daqueles que incorrem no erro, e descobri que eles também me são aparentados, não somente pelo sangue ou pelo nascimento, mas por participarem da mesma inteligência e da mesma origem divina, já não posso temer que me causem dano algum. Pois que ninguém, além de mim, pode reformar o meu próprio mal, tampouco eu poderia me zangar com um parente, muito menos odiá-lo. Pois que nós fomos criados para a cooperação mútua, como os pés, as mãos, as pálpebras, os dentes superiores e inferiores. Assim, agir contra o próximo é algo contrário à natureza, e deve ser evitado. 2. O que eu sou, afinal? Um bocado de pele, um sopro, e uma alma reinante. Jogue fora os seus livros, não se distraia mais, com eles, já não há mais tempo para tal. 13. Mas, como se estivesse já próximo da morte, despreza as coisas do corpo, ele é nada mais do que sangue e ossos, uma rede de nervos, veias e artérias. Veja também o que é a respiração, um bocado de ar, e nem sempre o mesmo, mas a cada momento expirado para logo ser novamente inspirado. A terceira coisa é a alma reinante. Considere isto: você já é um homem velho. 14. Não deixe mais que ela seja uma escrava, arrastada para cá e para lá, como um fantoche, para atividades monótonas. Não permita que ela maldiga o seu presente, nem que se encolha ante o futuro. 3. Tudo o que vem dos deuses é cheio de providência. Aquilo que advém da fortuna não se encontra separado da natureza ou livre do entrelaçamento e do envolvimento com as coisas que são regidas pela providência. Dela fluem todas as coisas, para o avanço e a vantagem de todo o universo, do qual você mesmo é uma parte. Assim, o que surge da natureza do todo é bom para cada uma de suas partes, de modo que a natureza mantém a si mesma. Desta forma se preserva o universo, pela constante alternância de seus elementos, e pelas transformações dos compostos formados por eles. Deixa que tais princípios sejam o suficiente para suas elucubrações, deixa que eles sirvam de alicerce para elas. Mas livre-se da sua sede por livros, para que não morra murmurando axiomas, e seja verdadeiramente alegre e agradecido aos deuses, do fundo do coração. 4. Lembre-se de há quanto tempo tem colocado de lado tais reflexões, e de quantas oportunidades recebeu dos deuses para retornar a elas, e desperdiçou. Hoje você deve pelo menos se dedicar a perceber de qual universo faz parte, e de qual governador universal a sua existência é um efluxo. Um período limitado de tempo lhe foi concedido, e se não o aproveitar para limpar as brumas de sua mente, o tempo escorrerá junto com a sua vida, para nunca mais retornar. 5. Em todo momento pense constantemente como um romano e como um homem para que possa cumprir seu dever com dignidade, simples e perfeitamente, com afeição, com liberdade e com justiça, aliviando a si mesmo de qualquer outro tipo de pensamento. Você conquistará tal alívio caso realize cada ato de sua vida como se fosse o último, colocando à parte de si todo o descuido e toda aversão apaixonada aos ditames da razão, assim como toda hipocrisia, toda vaidade e todo descontentamento para com o que lhe foi dado pelo destino. Você já viu quão poucos são os princípios com os quais, se dominados por um homem, se pode viver uma vida que flui em tranquilidade, e se assemelha à existência dos deuses. Pois que, da sua parte, mesmo os deuses não exigirão nada mais daquele que pratica tal filosofia em vida. 6. Oh, você violenta a si mesma alma minha. Já não há mais oportunidade para honrar-se. A vida é curta para todos, e esta alma, mesmo estando próxima do fim, insiste em reverenciar não a própria felicidade, mas a coloca nas almas alheias. 7. Acaso as coisas externas que caem sobre seu caminho distraem?
Dê a si mesmo tempo para aprender algo novo e bom, e pare de se deixar levar pelo turbilhão. Mas você também deverá evitar ser carregado para o extremo oposto, pois que há insensatos que esgotaram-se em vida por conta da sua atividade frenética, sem que tivessem realmente um objetivo ao qual pudessem direcionar cada um de seus movimentos e, numa palavra, todos os seus pensamentos. 8. Enquanto não observam o que se passa na mente dos demais, raramente se viu um homem infeliz. Aquele, porém, que não observa o que se passa em sua própria mente, será necessariamente infeliz. 9. Isto você deve sempre manter em sua mente: o que é a natureza do todo, e o que é a minha natureza, e como isto se relaciona com aquilo, e qual a parte que lhe cabe, e de que espécie de todo. E que ninguém lhe impeça de falar e agir sempre de acordo com a natureza da qual você é parte. 10. Teofrasto, em sua classificação dos maus hábitos, o tipo de comparação que se faz de acordo com o senso comum da humanidade, diz, como um verdadeiro filósofo, que as ofensas cometidas pelo desejo são mais condenáveis do que aquelas que se relacionam com a raiva. Pois aquele que é afetado pela raiva parece se afastar da razão com certa dor e certo mal-estar inconsciente. Aquele, no entanto, que ofende pelo desejo, sendo possuído pelas cegas paixões, parece de certa forma se comportar de modo mais intempestivo e efeminado em suas ofensas. Dessa forma, de um jeito digno da filosofia, ele defendeu que a ofensa cometida com desejo é mais condenável do que aquela cometida com dor. A última, no geral, lembra uma pessoa que foi primeiramente provocada e, pela dor de sua indignação, foi compelida à raiva. A primeira, no entanto, demonstra uma pessoa movida pelo seu próprio impulso de fazer o mal, sendo compelida a fazê-lo pelo seu próprio desejo. 11. Como é possível que você deixe esta vida a qualquer momento? Ajuste cada um de seus atos e pensamentos levando tal fato em consideração. No entanto, caso existam os deuses, abandonar o mundo dos homens não é algo que mereça temor, pois que os deuses não irão chafurdar-lhe no mal. E, acaso os deuses de fato não existam, ou caso não tenham nenhum interesse pelos afazeres humanos, de que me valerá viver num universo sem deuses ou sem providência divina? Mas em realidade eles existem, e têm interesse pelas coisas humanas, e eles colocaram sob o poder de um homem todos os meios necessários para permitir que ele não se chafurde no mal. E, acerca do restante, acaso houvesse algum grande mal, para tal eles também proveriam os meios para que esteja sob o poder do homem não ser seduzido pela tentação. Assim, se algo não pode corromper um homem, como poderia corromper sua própria vida? Não será nem por tê-lo ignorado, nem por tê-lo conhecido sem o poder prevenir nem remediar, que a natureza do universo terá deixado escapar este mal. Tampouco a natureza incorreria num erro tão grande, seja por impotência ou incapacidade, de permitir que o bem e o mal devessem ser repartidos indiscriminadamente entre os bons e os maus. Mas certamente a morte e a vida, a honra e a desonra, a dor e o prazer, todas estas coisas afetam indiscriminadamente aos homens bons e maus, sendo elas coisas que não nos tornam nem melhores nem piores, portanto, elas não são nem boas nem más. 15. 12. Quão rápido todas as coisas desvanecem, em todo o universo, os próprios corpos, e no tempo, a lembrança deles. O que será a natureza de todas as coisas sensíveis, particularmente aquelas que nos atraem pela isca do prazer, ou nos aterrorizam pela dor, ou ainda aquelas cujo brilho passageiro nos desatina? Quão sem valor, desprezíveis, sórdidas, perecíveis e mortas, cabe à nossa faculdade intelectual tomar consciência disto. E igualmente observar a quem as opiniões e os bochichos conferem fama, e refletir acerca do que é a morte, e o fato de, se um homem a encara em si mesmo, e por um poder de abstração reflexiva, a separa de todos os fantasmas imaginários que lhe associamos. Ele então enfim perceberá que ela é nada mais do que uma operação da natureza, e se alguém tem medo de uma operação natural, é infantil. No entanto, a morte não é apenas uma operação da natureza, mas também algo que conduz ao seu cumprimento. E ainda se deve observar como um homem se aproxima da divindade, e por qual de suas partes, e quando esta parte se encontra inclinada para tal.
13. Não há nada mais miserável do que um homem que vive rodando em torno das coisas, sondando sobre o que há abaixo da terra, como diz o poeta, e buscando conjecturar o que se passa na mente de seus vizinhos, sem se aperceber de que já lhe seria suficiente atentar para o seu próprio dímon. 16. E reverenciá-lo com sinceridade. E tal reverência consiste em mantê-lo puro, livre da afetação das paixões, da irreflexão e da irritação para com o que vem dos deuses ou dos homens. Pois o que vem dos deuses merece veneração pela sua excelência, e o que vem dos homens é digno de nossa afeição, pois eles são nossos parentes. Nalguns casos, de certa forma, eles merecem despertar nossa piedade, pois que são ignorantes do bem e do mal, uma ignorância comparável àquela que não nos permite distinguir o que é branco do que é preto. 14. Mesmo que você fosse viver por 3.000 anos, ou ainda 10 vezes mais, ainda assim deveria lembrar-se que nenhum homem perde vida alguma além daquela que ele vive hoje, nem vive outra vida além daquela que se vai. Assim sendo, as vidas mais longas e as mais breves por fim se equivalem. Pois que o presente dia é o mesmo para todas as vidas, embora o dia da morte seja particular a cada uma delas. Dessa forma, tudo o que se perde se assemelha a um breve momento, pois um homem não pode perder nem o passado nem o futuro, e como ele poderá ser privado daquilo que não possui? Você deve, portanto, ter estas duas coisas em mente. A primeira, todas as coisas, por toda a eternidade, são aparentadas e giram em círculo, de modo que pouco importa se um homem observa as mesmas coisas por um século, ou 2, ou por um período infinito de tempo. A segunda, que aquele que vive por muitos anos, e aquele que morre cedo, perdem a mesma coisa. Assim sendo o presente a única coisa que pode ser privada de um homem, pois em realidade é a única coisa que lhe pertence, e um homem não pode ser privado daquilo que não tem. 15. Lembre-se de que tudo é questão de opinião. Por exemplo, o que foi dito pelo cínico Mônimo, 17, é, nada mais, que a sua opinião manifesta. E da mesma forma, se alguém extrai de sua opinião o que ela traz de verdade, e a reflete adiante, estará igualmente se manifestando. 16. A alma de um homem violenta a si mesma, antes de tudo, quando se torna um abscesso, como se fosse, tanto quanto possível, um tumor no tecido do universo. Pois que se aborrecer com tudo o que ocorre é separar-se da natureza, naquele ponto onde está contida a natureza de todas as demais coisas. Também violenta a si mesma a alma que se afasta dos demais, ou que se aproxima de alguém com a intenção de causar dor, como no caso das almas afetadas pela raiva. E igualmente violenta a si mesma a alma que é dominada pelo prazer ou pelo sofrimento. E ainda violenta a si mesma a alma que, ao interpretar seu papel, na sociedade, age ou fala faltando com a sinceridade e a verdade. Finalmente, violenta a si mesma a alma que se permite agir sem ter um objetivo claro, realizando as coisas sem reflexão e sem considerar o que elas são, pois que até mesmo a menor ação deve ser realizada tendo algum ponto do caminho em mente. Afinal, o objetivo dos seres racionais é seguir a razão e a lei das tradições mais antigas e veneráveis. 17. O tempo da vida humana é um ponto, sua substância é um fluxo, e sua percepção é limitada. A composição de seu corpo é sujeita à putrefação, e sua alma vive em redemoinho, sendo a sorte de seus dias um enigma, e sua fama alcançada nada mais do que o fruto estéril da opinião alheia. E, para resumir numa palavra, tudo o que pertence ao corpo é como um rio, e tudo o que pertence à alma é sonho e fumaça. A existência humana é como uma campanha de guerra, uma estada temporária num mundo estranho, e, mesmo após toda a fama que se possa galgar em vida, fatalmente vem o esquecimento. O que será, portanto, que pode nos servir de guia? Uma coisa, somente uma, a filosofia. Mas isto consiste em manter nosso próprio dímon livre e intocado de toda a violência, acima das dores e dos prazeres, realizando nada sem um propósito, muito menos pela via da falsidade e da hipocrisia. Que não se deixe afetar pelo que os demais homens fazem ou deixam de fazer, e, além disto, que aceite com serenidade tudo o que ocorre e toda a parte que lhe cabe receber,
seja como for, pois que tudo surge da mesma fonte de onde você mesmo veio ao mundo. E, finalmente, que espere a chegada da morte com a mente tranquila, tendo em mente que ela é nada mais do que a dissolução dos elementos que compõem cada ser vivo. Assim, conforme não há nenhum dano para os elementos em si, enquanto transformam-se continuamente uns nos outros, por que um homem deveria nutrir alguma apreensão acerca da dissolução e da transformação de tudo o que há? Pois que isto ocorre de acordo com a natureza, e não pode ser mal. Encarnunto, região da Áustria atual.